Olá, torcida tricolor, meu abraço. Antes de a gente começar esse vídeo aqui, deixe seu like, faça seus comentários, se inscreva no nosso canal, porque você nos dando essa força, o YouTube vai encaminhar esse vídeo para outras pessoas, principalmente para a nossa torcida tricolor, a nossa torcida, o Esquadrão de Aço. Olha só, os erros cometidos durante a temporada de 2025 foram inúmeros no Esquadrão de Aço. Um time com jogadores bons, com a folha salarial alta, mas com um defeito crônico, tanto psicológico como físico. O Bahia não consegue enfrentar adversários que tenham jogadores com porte físico maior que o nosso. O Bahia se perde no segundo turno do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Bahia, mesmo assim, nós conquistamos, na época dos pontos corridos, a melhor pontuação. O Bahia fez campanha dentro da Fonte Nova de campeão. O Bahia bastava ganhar 4 partidas fora a mais que o Bahia estaria disputando o título. Infelizmente, perdemos pontos bobos dentro da Fonte Nova, perdemos pontos bobos fora da Fonte Nova, que nos causou um prejuízo grande. A torcida nesse momento está chateada porque o Bahia não foi diretamente para o grupo das Libertadores. Mas a gente precisa entender o seguinte: o Bahia conquistou mais uma vez a oportunidade de disputar a pré-Libertadores. Quanto tempo que a gente não vê isso? A última vez que nós disputamos uma Libertadores foi em 89, quando a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, minha gente, é momento de reflexão da diretoria, é momento do técnico Rogério, que eu sou fã e quero que ele continue, na minha opinião, porque eu acho que ele é um grande técnico. O que ele precisa é de material humano mais forte, melhor para o Bahia enfrentar jogos com os times da ponta do Brasil. Por quê? Nós ficamos a temporada toda do Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela. Em nenhum momento o Bahia ficou ameaçado nesse Campeonato Brasileiro. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso é um sentimento de felicidade para todos nós. O Bahia tem problemas na zaga, a gente sabe disso. A gente não tem um substituto para o Everton, a gente não tem um substituto para Mingo, incapacidade, a gente não tem laterais que sejam bons para substituir os atuais, a gente não tem um centroavante que seja mais solto, porque o William José, apesar de ser um bom jogador, mas ele é pesado, ele não corre, ele não sobe. Repare que ele não sobe, de cabeça ele não sobe com ninguém. E a gente tem 2 pontos muito leves, o Pulga e o Ademir. E ontem, numa partida que nós esperávamos uma apresentação melhor, até que o Bahia foi bem no primeiro tempo, mas infelizmente, por um erro do nosso Thiaguinho, entregamos o primeiro gol ao adversário e aí, psicologicamente, o Bahia já estava entregue. Foi para cima de qualquer jeito, tomou o segundo gol, numa falha também, o Canu não sobe. Eu acho até que o Thiago Silva, ele fez carga nas costas do Canu, mas o Bahia não reclama, o Bahia não grita, ninguém foi para cima do árbitro, pelo contrário, pegaram a bola no gol e foram botar no meio de campo. Aí
Não dá. O Rodrigo Nestor, na hora do gol, só foi balançar a cabeça. Tem que reclamar. Porque a gente sabe da pressão que esses caras têm lá no Sul e no Sudeste contra os nordestinos. A gente sabe disso. Agora, se o time fica pacato, sem reclamação, sem pressão no juiz também, o juiz marca o que eles querem. Ali tinha que pressionar o árbitro para olhar o VAR, para saber se houve carga ou não. Se não houve, gol, acabou. Mas aceitamos e cometemos os mesmos erros do campeonato todo. O Bahia não consegue vencer fora de casa. É impressionante. É impressionante. A gente conseguiu vencer 3 partidas apenas. 3 fora de casa. Não dá. Um time que quer disputar coisas maiores, não dá. E aí tem muita gente no momento da emoção culpando o Rogério Ceni, não tem culpa nenhuma. Claro que às vezes ele faz uma mudança que a gente não entende, como foi no jogo que ele tirou, acho que foi Juventude, ele tirou Everton Ribeiro e colocou Eric. Não dá, porque ele diz o seguinte, que o Caio Alexandre ainda está sem condição física adequada. E o Eric também está. Porque o Eric não consegue fazer aquelas boas partidas que ele fazia quando chegou no Bahia. A gente não consegue. A gente tem Acevedo, se sair Acevedo, entra quem? Não tem outro parelho igual a ele. Sair Everton Ribeiro, entra quem? Ele não bota Cauli. Ele não bota Cauli. E aí, a gente está cometendo esses mesmos erros, custando caro ao Esquadrão de Aço, e é preciso que seja feita uma análise criteriosa, direção, a diretoria de futebol, o técnico, as pessoas que fazem o futebol ali e os jogadores. A gente sabe que agora saídas haverão e entradas também, chegadas também. O Bahia deve contratar jogadores com mais força física, o Bahia deve dispensar outros jogadores, ou vender, ou passar para outras equipes, mas a gente precisa mudar esse time que está aí. Porque foram 2 anos consecutivos que o Bahia, no segundo turno, cai. No segundo turno. E olha, a nossa equipe não é ruim. Nossa equipe é muito técnica, sabemos disso. E aí você vai enfrentar um Fluminense que não estava apostando de ganhar a Copa do Brasil, sabia que é uma missão difícil, porque tem o Cruzeiro pela frente, tem o Vasco, tem o Corinthians. O que é que ele fez? Botou todos os titulares e enfrentou o Bahia com sangue no olho. O Fluminense teve 10 minutos do primeiro tempo que o Bahia foi superior. Perdeu a oportunidade. O nosso centroavante perde muita oportunidade. A bola sobra para ele, não consegue fazer o gol. Contra o Sport, ele perdeu um pênalti muito mal batido. E ele que sempre cobrou o pênalti bem. Ele, na experiência que tem, sabe que daquele jeito que ele partiu para o pênalti, o goleiro já sabe onde é que ele vai chutar. Principalmente o goleiro experiente, como é o do Sport, que é bom. É bom. E foi o melhor jogador da partida. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: temos que enxertar essa equipe, temos que trazer jogadores mais fortes, temos que trazer jogadores mais com o corpo, né? Um jogador com mais força física, temos que trazer jogadores melhores, dispensar alguns, vender alguns, negociar alguns e fazer uma grande equipe para que a gente dispute coisas melhores no ano que vem. A gente não pode deixar que o Bahia caia novamente no segundo turno, como caiu esse ano de novo. Então eu acho o seguinte: Ronaldo precisa de uma sombra, está jogando muito bem, está pegando tudo. Lateral direito precisa de um jogador bom, que assuma a titularidade, que faça sombra também para Arias ou para Gilberto. Estão dizendo até que Arias não fica, não sei.
Mas se ficar, tem que ter um jogador ali para ou assumir a titularidade ou fazer sombra. Na zaga a gente tem jogadores. Eu acho que o Gabriel Xavier podia ser emprestado ou vendido, já está na hora deles partir para outra. E a gente tem o Luiz Gustavo que não jogou ainda, que pode ser uma grande opção. Tem o DVD que é um bom jogador, que está se dando bem no Bahia. A gente tem o Canu agora já pegando o ritmo e o Mingo, que é um excelente jogador. E na lateral esquerda precisa de um jogador para dar um aporte a Juba. Porque o Juba agora está jogando muito pelo meio e se ele tivesse um lateral esquerdo ali bom, estava resolvido. No meio de campo a gente precisa ter um substituto para Everton. Quando o Everton sai, tem que ter um jogador ali, porque o Nestor, ele não faz, não é o perfil do Everton. Parece até um pouco, mas não é o perfil do Everton. O Everton dentro de campo é outra história para o Bahia. Né? E no ataque a gente precisa de um centroavante bom. Né? A gente precisa de um jogador arisco como o Ademir na direita. Estou sabendo até que o Ademir pode ser vendido. E a gente precisa ter jogadores que não caiam de produção. Ou seja, a gente precisa ter dois times, ou pelo menos um time mais meio, para a gente substituir no segundo turno, que a gente sofre muito. Ontem as pessoas reclamaram porque a gente não ganhou o Fluminense, mas a gente não perdeu a oportunidade de ir para o Libertadores direto ontem. Porque mesmo que a gente não perdesse o jogo e empatasse, a gente ficaria fora, porque o Botafogo ganhou. A gente perdeu a oportunidade de estar em quarto, terceiro lugar com os nossos erros cometidos ao longo do campeonato. Isso precisa ser estudado, isso precisa ser avaliado, a diretoria tem que fazer isso e ver onde é que estão os erros, consertar para que a gente possa, em 2026, começar diferente desse ano. E olha, o campeonato de 2026 vai ser mais difícil, porque começa em 28 de janeiro, o Bahia volta a treinar dia 5 de janeiro, dia 28 já tem partida do Campeonato Brasileiro. E no início de fevereiro a gente já tem a pré-Libertadores, que é um campeonato difícil, porque tem 2 partidas dentro de casa e 2 partidas fora. A gente tem que se preparar com a equipe mais reforçada para a gente sair então da pré-Libertadores e disputar a Libertadores, no grupo de Libertadores. É isso que a gente precisa fazer para a gente sair dessa mesmice que está sendo os 2 anos consecutivos, apesar do Bahia estar bem diferente dos antigos. O Bahia antigo era disputar para não cair. Hoje a gente disputa pré-Libertadores, hoje a gente fica na primeira parte da tabela. Não é o mesmo Bahia, mas a gente quer alcançar coisas maiores e a gente precisa, para alcançar coisas maiores, ter um elenco mais qualificado, ok? Um grande abraço e até 2026 sobre futebol, ou então se tiver alguma coisa interessante aqui eu passo para vocês. Até lá!